Saúde os irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Abramos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no seu primeiro capítulo, dos versos 18 ao 25. Vamos ler todos juntos Mateus, em seu primeiro capítulo, dos versos 18 ao 25. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Como estamos, oremos. Amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, ó Pai. Onde depois de todos os atos aqui praticados e dirigidos inteiramente a Ti, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Neste momento, ó Senhor, nós rogamos a Ti, que ao ouvir as nossas orações, ó Pai, usa-nos, Senhor, nesta noite, para que transmitamos a Tua palavra, a riqueza da Tua palavra, a profundidade da Tua palavra, e que todos nós juntos, ó Pai, sejamos impactados pela Tua palavra nesta noite. Abençoa cada irmão presente, cada um que ouve pela live, na certeza, ó Pai, de que a Tua palavra prosperará segundo o Seu propósito, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaríamos de falar com os irmãos nesta noite sobre 3 temas. Como foi o nascimento de Jesus? Jesus perfeitamente Deus e perfeitamente homem, e Jesus nasceu com uma missão. O texto que nós lemos, queridos, mostra o evangelista Mateus narrando o nascimento de Jesus e aponta diversos detalhes, aos quais nós veremos versículo por versículo. No verso 18, nós observamos que Mateus, ainda no capítulo 1, onde ele trouxe a genealogia humana de Jesus, aqui ele passa da linhagem humana de Cristo, o Rei, para a sua linhagem divina, mostrando que o nascimento de Jesus foi absolutamente diferente da origem de todas as pessoas mencionadas na genealogia anterior, uma vez que Jesus não nasceu de um relacionamento físico entre um homem e uma mulher, entre José e Maria, mas foi concebido de forma sobrenatural pela obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Já no verso 19, queridos, nós vemos o medo de José. Lendo o texto novamente, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Notem, meus irmãos,
Ou imaginemos as circunstâncias. José, noivo de Maria, descobriu que ela estava grávida. Certamente, o medo tomou conta dele, pois o versículo seguinte diz-nos isso. Certamente também na cabeça dele se passaram muitas coisas, e não menos diferente, ele poderia ter pensado que Maria, sua noiva, poderia ter sido infiel. E a infidelidade, queridos, no período de noivado, naquela época, era considerado adultério e motivo suficiente para o rompimento desse noivado. Mas não era só isso. Era muito mais do que isso. O adultério era castigado com a morte por apedrejamento. Os irmãos lembram da passagem da mulher pega em adultério? José então resolveu se separar de Maria, e o texto diz que de maneira secreta, entregando-lhe uma carta de divórcio, de forma privativa. E o motivo era para que Maria não fosse exposta à vergonha pública. Tudo isso José fez por amor a Maria. E então ele resolveu, desta forma, pensando em Maria, como tido ou sido infiel, sair de cena. E ali o texto diz que ele era um homem justo, de caráter justo, e ele não quis incriminar a sua noiva, a quem ele amava. Já no verso seguinte, no verso 20, nós podemos observar então que enquanto ele ponderava essas coisas, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, e note que aqui ele foi chamado de filho de Davi, não temas, lembra do medo de José? Receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Na mente daquele homem, na mente de José, certamente havia um turbilhão de informações, de coisas, de sentimentos. Aquela gravidez que ele havia descoberto, certamente tornou-se uma tempestade em sua alma. Certamente ele estava atordoado por aquele momento, como um vendaval que vinha sobre sua cabeça. E aí então o texto diz que enquanto ele ponderava, o anjo apareceu a ele em sonhos para esclarecer todos os seus questionamentos e remover do seu coração o medo. Pois o anjo disse: não temais receber Maria, tua mulher. E então o anjo chama-o de filho de Davi, já mostrando a linhagem de Jesus, o filho do rei Davi, o rei dos reis. José não deveria rejeitar o filho de Maria. José também não deveria rejeitar Maria, mas devia aceitá-la como a bem-aventurada entre as mulheres. O que estava em seu ventre não era fruto do pecado. Ele podia ter pensado sim numa infidelidade, e não era, e sim obra sobrenatural do Espírito Santo. Maria, queridos, não fora infiel, muito pelo contrário, ela encontrou-se fiel como serva do Altíssimo para cumprir o seu propósito. Já no verso seguinte, 21, nós vemos o nome e a missão dada ao filho de José. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, como pai legal de Jesus, teve o direito de dar o nome à criança, mas de forma obediente, ele colocou o nome de Jesus. E o seu nome descrevia sua missão, Jesus, porque ele salvaria o seu povo de seus pecados. Jesus nunca foi um filho ilegítimo, e o texto diz que ele era o salvador do seu povo. Aquela criança nunca seria uma vergonha para a família. Pelo contrário, ele era a esperança dos pecadores. E o evangelista João, em seu capítulo 3, verso 17, diz-nos que, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo do quê? Ou salvo de quê? Salvo dos seus pecados.
salvo da culpa do pecado, salvo do domínio do pecado, salvo da escravidão do pecado, salvo das consequências danosas do pecado. Já nos versos seguintes, 22 e 23, nós vemos o cumprimento da promessa de Deus. O nascimento de Jesus, queridos, não foi fruto do acaso, mas cumprimento da profecia lá em Isaías capítulo 7, verso 14, e o texto diz-nos: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A sua concepção nunca foi, e nem poderia ser, uma evidência da infidelidade de Maria, mas da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. A maior prova do amor de Deus, a promessa de que a virgem conceberia e daria à luz um filho, devendo ele ser chamado Emanuel, Deus conosco. E foi isso que aconteceu. Se Cristo tivesse sido filho de José e Maria, por ordem natural, por geração ordinária, Cristo seria uma pessoa comum, uma pessoa humana, e como tal, nascido em pecado, descendente de Adão, e por isso, um pecador. Incapaz, portanto, de salvar-se a si mesmo, muito menos de salvar o seu povo dos seus pecados. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus nasceu de forma sobrenatural. O Redentor tinha que ser Deus e homem. Homem sem pecado numa só pessoa. E a doutrina do nascimento virginal de Jesus satisfaz todas essas exigências. E é interessante, queridos, que Deus apareceu muitas vezes no Antigo Testamento, mas agora Deus vem de forma pessoal, humana, na pessoa de seu Filho. Tabernaculou entre nós, armou a sua tenda entre nós. Na sua humanidade, nós vemos também a sua divindade. O próprio Deus manifestado em carne. As Escrituras dizem que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele vem manifestado em carne. Ele vem como Emanuel, o Deus conosco. Ele não é simplesmente um profeta que viria para falar da parte de Deus. Cristo é o próprio Deus encarnado. E a Bíblia diz-nos que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus, Deus de Deus, da mesma substância, coigual, coeterno, consubstancial. Portanto, nós podemos observar a divindade de Jesus. E a obediência de José, no verso 4, nós vemos que despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e então ele recebeu sua mulher. José então, já agora aqui, não temia mais nada. E ele então não hesita, não questiona, e então ele recebe sua noiva, Maria, como sua mulher, obedecendo a ordem do anjo, consumando assim o seu casamento. Maria, obviamente, precisava de proteção e precisava de amor, e foi isso que José proporcionou nessa difícil, porém gloriosa missão dada a ele pelo Deus Altíssimo. Já no verso 25, nós vemos a consumação da promessa divina. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus deixa claro aqui que José não coabitou com Maria até o nascimento de Jesus. E obedeceu à orientação do anjo, colocando no menino o nome de Jesus. E então nasceu Jesus. Sua concepção foi sobrenatural, seu nascimento foi virginal. Queridos, como homem, Jesus não teve pai. E como Deus, Jesus não teve mãe. Pois Jesus, sendo Deus, ele é eterno.
Ele já existia antes de Maria, antes de José, antes de qualquer outra pessoa. E em sua própria palavra ele nos diz, quando ele falou aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Queridos, aqui nós fechamos a primeira parte desse estudo, é onde nós observamos à luz desse texto, e alguns detalhes, e o texto é riquíssimo em detalhes. Se nós formos lá no Evangelho de Lucas, também há o relato do nascimento de Jesus, com outros detalhes lá mencionados, mas passaremos então para o segundo ponto, Jesus perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Tomamos por base o evangelista João em seu primeiro capítulo, nos versos 1 a 4, e na introdução do seu evangelho, João resume a forma como o verbo, ou a palavra, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestada de modo singular e de modo perfeito. João, capítulo 1, dos versos 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E agora no mesmo capítulo, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Notem, queridos, João não começa a genealogia de Jesus como começou Mateus e Lucas, porque o seu propósito aqui não era para falar e apontar para a genealogia humana, mas para apresentar a Jesus como Deus. E se Jesus é Deus, como Deus, ele não tem árvore genealógica. E então nós veremos algumas verdades à luz desse texto. Jesus é eterno. E no princípio era o Verbo. Quando tudo começou, e no princípio criou Deus os céus e a terra, lá em Gênesis, em seu primeiro capítulo, verso 1, o Verbo já existia. Jesus, o Verbo, é antes do tempo. Isaías diz-nos, dentre outros nomes citados a Jesus, que ele é o Pai da eternidade. Na eternidade, antes do começo de todas as coisas, espaço, tempo, matéria, no princípio, antes de tudo, o Verbo já existia. O texto diz-nos também que ele é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, antes da criação do universo. O Verbo desfrutava da comunhão com Deus, ao mesmo tempo em que Cristo, o Verbo, ele é distinto do Pai, pois aqui nós vemos a segunda pessoa da Trindade, mas ele é igual a Deus, pois é da mesma substância, compartilha da mesma natureza e do ser de Deus. O texto ainda diz-nos que ele é divino, e o Verbo era Deus. O Verbo não era um anjo criado, muito menos um ser inferior, e sim o próprio Deus, coigual com o Pai. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Em João, capítulo 10, verso 30, em suas palavras, nós ouvimos ele dizendo que quem o vê, vê o Pai, pois ele e o Pai são um. E ele também, no verso 3 do primeiro capítulo de João, é o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, o Verbo, trouxe à existência todas as coisas que não existiam. Ele é a própria palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas, visíveis e invisíveis, terrenas e celestiais, foram feitas. Já no verso 14, após nós vemos aqui que ele é eterno, que ele é divino, que ele é Deus, perfeitamente Deus, nós vemos também que ele é perfeitamente homem. Depois de afirmar a divindade de Jesus, João agora assevera a perfeita humanidade de Jesus, sendo Deus como homem. E o Verbo que criou o mundo
se fez carne e veio morar entre nós. Assumiu a minha e a sua natureza humana. Se fez carne e habitou entre nós. Assumiu a nossa natureza humana, ou a natureza humana em si, sem deixar de lado a sua natureza divina. A Escritura diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando ele se fez carne, as duas naturezas, divina e humana, se uniram de maneira inconfundível, de maneira imutável, de maneira indivisível e de maneira inseparável. Jesus, o Verbo eterno, divino e pessoal, autoexistente e criador, esvaziou-se de sua glória, desceu até nós, e Paulo diz que ele se fez como figura humana, ele vestiu as nossas vestes, se fez um de nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. E aqui nós vemos então o grande mistério da encarnação. E o nascimento, queridos, de Jesus, como já dissemos, virginal e humano, onde o Filho de Deus, Jesus nasceu, foi projetado, planejado na eternidade. Queridos, antes que houvesse céu e terra, como já dissemos, antes que os anjos movessem as suas asas, antes que o sol e a lua brilhassem, antes que o firmamento existisse, Deus, Cristo, o Verbo, já existia. Já tinha sido estabelecido o nascimento de Jesus na eternidade. Foi profetizado na história, todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a sua chegada. Desde o Éden, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, logo após a queda do homem, os profetas, os patriarcas, todos os símbolos, todas as festas, todos os sacrifícios, o tabernáculo, a arca da aliança, tudo era uma representação dele. Tudo apontavam e representavam-no. E então, quando Jesus nasceu, tudo aquilo que era como sombra ficou para trás. Eis em Cristo a realidade. Deus então havia preparado o mundo para a chegada de Jesus. Desde o início, todas as coisas apontavam para Jesus. E então, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Rei Eterno entrou no tempo. O Verbo Eterno, divino, pessoal, Criador, autoexistente, aquele que é a fonte da vida, fez-se homem, fez-se humano, fez-se carne. Gosto muito de um versículo que diz que ele mediu os céus, a palma encheu a sua mão, encheu a medida da concha com as águas do mar. Então nós podemos observar aquele que nem os céus, e nem os céus dos céus poderiam contê-lo. Entrou dentro de uma vida humana, um nascimento único e celebrado na história. Por isso que nós celebramos o Natal. Celebramos o nascimento daquele que está vivo. E celebramos hoje o seu nascimento. Jesus, ao se fazer carne, permaneceu sendo Deus, permanecendo sendo o Verbo de Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, mesmo ele tendo assumido a sua natureza humana, sem deixar de lado a sua natureza divina. As duas naturezas em Cristo Jesus, divina e humana. Vale ressaltar, queridos, que quando ele se fez carne, carne aqui se denota natureza humana, mas não natureza pecaminosa, pois nós já sabemos que em todas as coisas ele se fez igual a nós, exceto pelo pecado. E quando Jesus então nasceu, ele nasceu na figura de humana, apareceu na figura humana, nasceu bebê, cresceu
teve a sua infância, se tornou um adolescente, depois um homem, o próprio Deus na figura humana. E quando nós observamos ao longo da história do Antigo Testamento, nós vemos diversas aparições de Deus em figura humana. Mas aqui Cristo entrou no tempo e no espaço e vestiu a nossa pele. Se nós observarmos, Deus apareceu a Abraão, lá nos carvalhais de Manre, quando ele diria que Sara daria à luz um filho, e nós conhecemos todos os detalhes daquele texto. Ele apareceu a Jacó, naquele episódio onde Jacó, no Val de Jaboque, lutou com Deus. Ele apareceu a Moisés, naquele episódio da sarça ardente, quando Moisés olhou para trás para ver por que a sarça ardia e não se consumia. Foram teofanias, queridos, mas agora no nascimento de Jesus é a encarnação do próprio Deus. É o próprio Verbo eterno que se torna um ser humano. E então aqui nós encerramos essa segunda parte e partimos para a terceira e última parte. Então, relembrando os dois primeiros pontos, nós vimos o nascimento de Jesus. Como foi o seu nascimento? Nesse segundo ponto, nós vimos que Jesus, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Mas o texto diz-nos que ele nasceu para que se cumprisse a profecia. E os irmãos lembram-se? O seu nome seria Jesus e ele seria o Salvador do seu povo. Ele dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eu estou lendo o texto anterior lá em Mateus, em seu primeiro capítulo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Queridos, aqui nós podemos observar no nascimento de Jesus o imensurável, o inefável amor de Deus, a fonte da nossa salvação. E então, à luz do texto ainda do evangelista João, naquilo que é tido por Lutero como um mini-evangelho, João 3,16, certamente a maioria dos irmãos, se não todos, sabem de cor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o texto, queridos, não termina aí. Continua dizendo: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E notem agora, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O texto, queridos, em apreço aqui, tão sublime, tão profundo, traz-nos realidades eternas aos nossos corações. E aqui então, ao falarmos da salvação, aos Hebreus o autor diz: como eu e vocês escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Queridos, a salvação não foi pouco, a salvação é grande. Essa foi a grande missão de Jesus, uma grande salvação, salvar o seu povo dos seus pecados. Queridos, o amor de Deus visa a nossa salvação, visa a nossa salvação. E o texto diz que porque Deus amou, o nascimento de Jesus deu início à missão do Verbo que se encarnou, do Deus encarnado, expressando o grande amor de Deus, que é eterno e que é incondicional. Jesus nasceu para morrer pelo seu povo, nasceu para morrer na cruz pelos pecadores. Deus, o Criador dos céus e da terra, colocou o seu coração em todos aqueles por quem Jesus viria a morrer em todo o tempo, em todas as épocas.
desde a eternidade. O amor de Deus, eterno e incondicional, pelo pecador que viria a crer em Jesus, já estava na eternidade. O pecador amado por Deus na eternidade é um pecador que nunca mereceu nada, nunca mereceu tão grande amor. Esse pecador, recipiente de tão grande amor, for amado mesmo quando era inimigo de Deus e apesar dos seus pecados. Queridos, quem são esses pecadores? Por quem Cristo morreu? Por quem Deus amou na eternidade? Eu posso dizer que sou eu? Os irmãos podem dizer que são vocês? Se nós cremos em Cristo Jesus, nós somos esses pecadores, os quais Cristo morreu na cruz, pelos quais Cristo nasceu, viveu, morreu e ainda está vivo pelos séculos dos séculos. Se nós cremos em Cristo Jesus, é porque Deus nos amou primeiro e com um amor eterno nos atraiu para si, atraídos com cordas de amor. Queridos, não há nada que eu e vocês possamos fazer se nós cremos em Cristo Jesus e fomos amados por Deus desde a eternidade, para fazer com que Deus nos ame menos. Mas também não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Porque a causa desse amor tão grande, queridos, não está em mim, não está em vocês. A fonte deste amor vem do próprio Deus, pois Deus é o amor. E qual a dimensão desse amor? É impossível, queridos, nós mensurá-lo. Mas nós podemos conjecturá-lo a partir de pressupostos como: qual o cumprimento desse amor? O cumprimento desse amor alcança pessoas amadas por Ele na eternidade, escolhidas por Ele na eternidade, desde Adão até o último homem. E qual a largura? A largura desse amor envolve todas as tribos, povos, línguas e nações, sem acepção de pessoas. E qual a altura? A altura mostra que ela brotou no coração de Deus e desceu até a terra, onde nós então vemos essa profundidade do Deus eterno descendo ao encontro do mais vil pecador, eu e vocês. E por que Deus então amou ao mundo? Deus era capaz sim de amar o mundo inteiro, um mundo tão grande, mas no sentido de que Ele era capaz de amar um mundo tão mau, a ponto de então em Cristo Jesus redimir um povo para si. O amor de Deus nesse mundo é extensivo aos judeus, ao gentio e a todas as raças, a todos os povos, a todas as tribos, porque Ele, como dissemos anteriormente, não faz acepção de pessoas. Deus não viu na eternidade aqueles que Ele achou que eram dignos de serem amados. Ele não escolheu pessoas por causa disto ou daquilo, muito pelo contrário, Ele amou os pecadores, os rebeldes, os seus inimigos, sendo ele pobre ou rico, sendo ele doutor ou analfabeto, sendo ele grande ou pequeno, sendo ele criança, jovem ou adulto ou idoso, sendo ele um religioso ou até mesmo um ateu. Todos estavam perdidos. E Deus amou ao perdido pecador de todas as raças, povos, tribos e línguas. E sim, queridos, para estes miseráveis pecadores, Ele deu o seu Filho, nascido numa manjedoura. O seu Filho unigênito, aquele em qual Ele se comprasse, para ser Jesus, o Salvador do seu povo, dos seus pecados. E não somente isso, mas para conduzir esse povo ao reino da glória. O amor de Deus, queridos, é indescritível. Eu e vocês jamais poderíamos traduzi-lo em palavras. E Ele é muito mais do que isso, Ele é um amor sacrificial.
Ele amou-nos a ponto de dar o seu Filho nesse nascimento virginal, sobrenatural, apenas? Não. Ali foi tudo bonito, né? Aquela criança nascendo, os magos vindo visitar, trazendo presentes. Claro que houve ali a perseguição de Herodes, querendo matá-lo. Deus entregou-o para ser morto numa cruz. Nesse estudo, queridos, encontrei uma palavra que é dita como sendo de um poeta, mas não diz o nome, onde ele diz que ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas e todos os homens fossem escritores, mesmo assim se poderiam escrever o grande amor de Deus. Sim, queridos, o amor de Deus é um amor indescritível, mas ele é eterno. Ele amou a mim e a vocês, amou a todo pecador, antes mesmo que nós tivéssemos nascido, antes que os fundamentos da terra fossem lançados, antes que se brilhassem os astros no fundamento, antes que o fruto da terra nascesse pela primeira vez, Ele nos amou ainda na eternidade. A substância, querido, como diz no Salmo 139, ainda não era informe, nós ainda nem estávamos no ventre da nossa mãe. Nenhum batimento cardíaco no nosso coração, nem a primeira respiração do nosso pulmão, Ele já nos conhecia e nos amou. Um amor eletivo. Ele resolveu nos amar, resolveu nos escolher para si. Ele pôs seu coração em mim e em vocês e nos escolheu em Cristo Jesus para a salvação. E mais, Ele nos adotou como filhos em sua família. Nos escolheu para sermos os seus filhos e seus herdeiros. Mas houve um preço, querido. O preço da nossa salvação está incorporado dentro desse inefável, indescritível, imensurável amor de Deus. Ele muito nos amou, e quem muito ama, muito dá. Cristo é o dom de Deus, Cristo é a dádiva de Deus. Há um mundo mau, há um pecador como eu e como você. Cristo é o pão do céu para um mundo faminto, é a água da vida para os sedentos, é o cordeiro substituto para o pecador condenado. Sim, queridos, o amor de Deus revela o preço pelo qual Deus pagou, e que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e como ouro, e os irmãos já sabem o que eu vou dizer. Nós fomos comprados mediante um altíssimo preço, o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus, que não levou em conta a minha e a sua dívida. Ele transferiu, queridos, a minha dívida, que era impagável, a sua dívida, que era impagável, transferiu para Cristo. E Cristo levou e encravou na cruz. E então a nossa dívida foi paga de uma vez por todas. E então, como sendo um escrito de dívida estivesse nas mãos de Jesus, ele rasgou aquele escrito de dívida. E então ele disse em alto e com sua voz, e num brado: está pago. Eu paguei, foi pago. Foi transferido, queridos, a justiça de Cristo para a minha conta. A minha conta, que era conta negativa, impagável, hoje é positiva, porque a justiça de Cristo foi colocada lá, mas foi colocada na sua vida também, queridos. Nós então fomos declarados justos em Cristo Jesus. Sim, Deus, o Pai, deu o seu Filho unigênito, aquele no qual Ele se comprasse, para que morresse em nosso lugar. Trouxe uma ilustração, queridos, a vocês. E nessa ilustração diz que lá no Oriente, num momento de grande fome, um pai e uma mãe tinham vários filhos.
E eles estavam reduzidos já à míngua para morrerem de fome. E então, para preservar a vida da família, resolveram então que teriam que vender um dos filhos como escravo. A fome era insuportável. Eles não aguentavam mais ouvir a dor e o choro de seus filhos, implorando por comida. Mas qual que eles deveriam vender? Vamos vender o mais velho? Mas como vender o primogênito? O segundo filho então. O segundo filho é muito parecido com o pai. Não vendamos ele. Então vendamos o terceiro filho. Não, ele é muito parecido com a mãe. Não, então nós não venderemos o terceiro filho. Então vamos vender o caçula. O caçula é o Benjamim. Ele é o caçula. Nós não podemos vendê-lo. E então concluíram, enfim, que não deveriam vender nenhum dos filhos para serem entregues como escravo. E tomaram uma decisão de morrerem juntos, como família, ao invés de se separarem voluntariamente de qualquer um dos seus filhos. Não venderam nenhum dos seus filhos. Ao contrário disso, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nos amou de tal forma que não poupou o seu próprio Filho da cruz. Entregou Jesus, e nós já sabemos, Isaías 53, e todo o texto dos evangelhos. O que ele foi? Foi ferido, traspassado, esbordoado, cuspido, maltratado, surrado, pregado numa cruz. E era eu e vocês que deveríamos estar lá, para que então nós fôssemos perdoados. Deus nos deu tudo. Deu-nos o seu Filho, deu-nos a si mesmo, porque Cristo é o próprio Deus. E essa salvação tão grande, ela é uma oportunidade para todo aquele que nele crê. Nunca foi e nunca será o resultado de obras, mas da fé, da maravilhosa graça, mediante a fé depositada em Cristo Jesus. Deus não deu o seu Filho àqueles que guardam a lei ou que pensam guardá-la. Deus não deu o seu Filho para os religiosos ou aqueles que pensam serem religiosos, ou aqueles que pensam que praticam as boas obras, ou aqueles que se acham sinceros, justos. Não. Deus deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. É o pecador que nele crê. É crer firmemente na verdade do Evangelho da salvação. Na verdade do Evangelho. Colocar a sua fé em Cristo Jesus e aceitá-lo como seu Senhor, seu Salvador. Entendendo e sabendo tudo aquilo que Ele fez por mim e por vocês. Descansar unicamente nessa fé salvadora. E então nós podemos ver que essa salvação é tão grande por conta da segurança do seu livramento. Vejam bem, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Queridos, haverá juízo. Haverá o juízo de Deus. E esse juízo será sobre todos. E a única maneira de escapar do juízo de Deus é crendo em Cristo Jesus. Aqueles que creem são justificados, selados, lavados, nascidos de novo, justificados, guardados e têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem crer em Cristo Jesus jamais perecerá, jamais perecerá. Aqueles que creem em Cristo Jesus já são dele. Já são dele. E a salvação, queridos, caminhando agora para a conclusão, é grande por causa da sua oferta. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, não é uma vida passageira, efêmera, é eterna. É a mesma vida de Deus, e com Deus, a comunhão com Ele. Eu e vocês, ao crermos em Cristo Jesus, temos assegurado a vida eterna. E concluindo então, queridos, Jesus Cristo, o Verbo,
trouxe salvação para todo o povo de Deus. Manifestou-se cheio de graça e de verdade. E a graça é um dom completamente imerecido, algo que ninguém, nem eu e nem você jamais poderíamos alcançar por nenhum esforço nosso. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores está além de qualquer merecimento humano. Jesus nasceu para morrer e a sua morte nos deu vida e vida eterna. Ninguém comemora o nascimento de quem já morreu. Nós comemoramos o nascimento de Jesus porque ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele é o Emanuel. Enquanto nós estamos aqui, ele é o Deus conosco, habita conosco, vive em nós e nós nele. Agora, queridos, que nós já aprendemos da riqueza e da profundidade da palavra de Deus, ou relembramos tudo isso através do que nós ouvimos nessa noite. Obviamente nós entendemos o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Alguém aqui ainda não crê em Jesus? Ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou e vive, e todo aquele que nele crê jamais perecerá, e viverá e reinará com ele eternamente. Crês isto? Deus nos abençoe.